A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra, uma edificação para a sua vida, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2 e versículo de número 3, que diz o seguinte: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, esses dois versículos que nós acabamos de ler, eles simplesmente são de um aprendizado imenso para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Veja bem, Paulo, no versículo de número 2 que nós lemos, ele começa a dizer que ele é zeloso pela igreja, e este zelo é um zelo que Deus colocou na vida dele, e ele é zeloso desta maneira por quê? Porque ele quer apresentar a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, como uma virgem pura para um marido. Quem que é esse marido? O próprio Cristo, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, o que começa aqui a nos ensinar é mais ou menos o seguinte: Paulo, ele mostra que para a igreja chegar diante de Jesus, ela tem que chegar numa condição pura, como de uma virgem. O símbolo da virgindade é a pureza, ou o símbolo da pureza também é a virgindade. Então veja bem, nós como igrejas do Senhor, como templos de Deus, devemos estar puros para quando chegar o grande dia, o dia do arrebatamento, nós chegarmos diante de Deus, diante de Cristo, numa condição pura, numa condição virgem. Irmãos, segundo a Bíblia, quando acontece uma prostituição assim espiritual, eu sei que existem outros tipos de prostituição, mas enfim, quando acontece uma prostituição espiritual segundo a Bíblia, é mais ou menos o povo largar a vontade de Deus para ir atrás de outras coisas, ir atrás de ídolos ou cometer um pecado, enfim, isso também pode ser considerado uma prostituição espiritual. Por quê? Porque você larga a vontade de Deus para fazer a vontade da carne, para fazer o pecado, cometer o pecado. Então, nós temos que entender que o que Paulo disse nós devemos aplicar na nossa vida. Devemos cada dia mais e mais, nos purificar para poder ser apresentado ou apresentada diante de Cristo, o marido, de uma forma pura, de uma forma virgem. Se você na sua vida não tem exercido esse versículo, está no momento de você começar a mudar o seu pensamento, está no momento de você começar a transformar o seu interior, começar a modelar o seu caráter, a sua personalidade, para ser algo que Deus se agrada, para ser algo que Deus quer na sua vida. Daí você pergunta: mas Felipe, como que eu mudo o meu caráter? Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Como que eu mudo as minhas atitudes? Meus irmãos, o primeiro passo é a leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está abrindo o coração de Deus. E você abrindo o coração de Deus, você descobre a vontade dele para a sua vida. E aí você junta com oração, que é você falando com Deus, junta com jejum, que é você matando a carne e vivificando o espírito. E aí você vai se modelando, criando, um jeito aí de esposa que vai ser apresentada, ou virgem, melhor dizendo, que vai ser apresentada diante do marido, que é o Senhor, uma igreja pura. Por quê? Porque você, como templo do Espírito Santo, também é considerado uma igreja do Senhor. Mas esse é o aprendizado do versículo de número 2. Agora veja bem o versículo de número 3 que nós também lemos. Paulo diz assim: mas temo que,
Assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade do evangelho do evangelho de Cristo, do evangelho que há em Cristo. Paulo, ele primeiro disse que nós devemos, como igreja, como povo do Senhor, ser puros para ser apresentado diante de Cristo. Mas depois ele vem e diz assim, mas mesmo eu tentando fazer isto, mesmo eu querendo isso de vocês, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim vocês também sejam corrompidos nos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós devemos estar sempre vigilantes e constantes. Por quê? Porque não podemos ser enganados e se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Permita-me parafrasear aqui esse texto e dizer o seguinte: assim como a serpente enganou a Eva, e Paulo ele coloca que pode acontecer isso com você, a serpente que nos engana hoje em dia pode ser diversas coisas. Às vezes é um desejo que nós temos que devemos matar. Às vezes é um ensinamento que colocam na nossa vida, a qual não é bíblico, a qual não é cristão, e nós devemos matar. Por quê? Porque se nós formos enganados, corrompidos com isso, nós vamos se apartar da simplicidade que há em Cristo. Qual que é a simplicidade que há em Cristo? É ter uma vida no Senhor, é ler a Bíblia Sagrada e entender indiferentemente ou independentemente da sua escolaridade. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. É um Deus que despiu-se da sua glória, veio na terra, morreu, se entregou por você, e aí, se você o aceita, você tem direito, você participa da salvação. Essa é a simplicidade que há em Cristo. Mas existem pessoas que, como a serpente enganou a Eva, tentam nos enganar, falando que a salvação você ganha comprando terreno no céu, falando que a salvação você ganha quando você dá uma oferta de R$1.000, mas não é assim. Claro, eu concordo com a oferta e não estou falando mal da oferta, você entendeu o que eu quis dizer, mas não é assim. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. É crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a saber se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entende que a salvação, a simplicidade que é em Cristo, é notória na Bíblia Sagrada. Então não seja enganado por outras coisas, não seja levado por outras coisas, sendo um menino ou uma pessoa inconstante. Você já viu as ondas do mar? Se o vento bate para um lado, as ondas vão. Se o vento bate para o outro lado, as ondas vão. Então não seja como as ondas do mar, levado por qualquer vento de doutrina, mas antes, seja como aquele homem que edificou a sua vida na rocha, aquele homem que falou assim, não, eu vou edificar a minha vida na palavra, na simplicidade que há em Cristo. E aí veio os ventos, correram os rios, tentaram combater aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então preste muita atenção nisso. Eu vou ler de novo o versículo 3 para você fixar esse aprendizado na sua vida. Diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não seja enganado, seja uma noiva que vai ser apresentada diante do noivo, que é Jesus Cristo, de forma pura e de forma íntegra, verdadeira.
Eu espero que estes 2 versículos possam ter ficado no seu coração, porque a palavra ela começa a dar fruto quando vem para o coração e não quando entra por um ouvido e sai pelo outro. Medite nesses versículos na sua casa, lembrando 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Medite na sua casa depois que você terminar de ver esse vídeo, porque com certeza Deus tem muito mais ensinamentos para a sua vida nesse texto sagrado. Amém? Se você quiser ter mais acesso a mais conteúdo bíblico como esse, entre em nosso site www.enfoquebiblico.com.br e aprenda ali muito mais da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, porque com certeza isso ajuda bastante, meus irmãos. Deus abençoe e fique na paz do Espírito Santo.